Bom dia, eu sou Leda Fiorentini, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Minha área de especialização é pedagogia. Eu venho trabalhando com didática e prática de ensino há muitos anos, desde que me formei, e trabalho com a produção de materiais didáticos para o ensino à distância. Essa é uma área que eu tenho muito interesse, porque na educação à distância os materiais didáticos veiculam a mensagem do professor, o que ele pensa, suas concepções, suas estratégias, estabelece um diálogo com os estudantes, com os cursistas. Eu participo do curso Introdução à Educação Digital, do programa ProInf Integrado, da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação, desde o início, e coordenei a produção do material didático, na edição que nós fizemos em 2008, houve participação de outros professores. E o que nós queríamos? Nós queríamos abordar a iniciação dos professores que ainda não haviam feito a tecnologia da comunicação e da informação. Comunicação é tudo nessa vida. Comunicação faz parte do nosso dia a dia, nem sempre nós prestamos atenção a isso. E a informação embasa esse processo. As novas possibilidades, elas criam oportunidades diferentes, desafios. Elas geram necessidades de dominar procedimentos, desenvolver destrezas, habilidades, que implicam em lidar com variáveis que são típicas da comunicação, como o texto escrito, a imagem, associá-las, incluir atividades, produções, lidar com temas do currículo, temas transversais, temas da comunidade. Então, dentro desse cenário que a gente tem conhecido como sociedade do conhecimento, da aprendizagem, nós temos alguns desafios para os professores. Alguns ainda não têm tido a oportunidade de ativamente participar desse ambiente tecnológico, por uma série de razões, mas já há muito investimento em tornar acessível o computador para todos os professores e todos os alunos, mas é uma meta que leva um tempo. E também não adianta ter só o computador, também não adianta só investir no computador. Ele só não basta. É preciso dominar os sistemas operacionais. No nosso caso era o Linux Educacional, com seus aplicativos de edição de texto, preparação de apresentações de slides para aulas, palestras, uma planilha eletrônica, aprender a navegar na internet, criar contas de correio eletrônico, usá-las em listas de discussão, participar de fóruns de discussão, ou seja, entrar no ambiente virtual de aprendizagem que esses meios criam. Então não adianta falar do computador só como um equipamento, um aparato. É preciso trabalhar com ele como um ambiente que modifica as relações entre as pessoas. Elas podem estar juntas no mesmo espaço, por isso que a gente fala de educação mediada por tecnologias, mas elas podem estar muito longe, fisicamente. Mas isso não impede que elas se comuniquem, assim como a gente usa o telefone, a gente usa a voz, a gente usa o rádio, a TV, e se comunica e participa um da vida do outro. Na escola, nós precisamos desenvolver o currículo e ir além, pensar nos problemas da comunidade, solucionar alguns temas como violência, como a gravidez precoce na adolescência, problemas de saúde, lixo, erosão, uma série de problemas que são comuns nas comunidades, que infelizmente nós ainda temos que solucionar, mas que a escola participa e pode ajudar. E as tecnologias, elas são possibilidades muito importantes. E o professor pode aprender a usá-las. Nós criamos algumas estratégias nesse trabalho. Uma delas é permitir ao professor que ele parta da realidade onde ele está. Não existe fórmula mágica na educação, é preciso contextualizar. E cabe à pessoa, como protagonista, como um interlocutor, como um sujeito ativo, definir os temas que ele quer abordar, quais seus próprios objetivos da comunidade escolar, como ele vai abordar essa temática com seus alunos, com os professores, com a comunidade. Aproveitar o potencial de cada um e tentar encontrar soluções que sejam viáveis. Então, qualquer proposta que nós fizemos nesse curso, ela tem a ver com esse contexto e com essa perspectiva do professor. Sem isso, nós não vamos avançar. Não se trata de padronizar os indivíduos, porque isso é inviável também e nem é desejável.
Nós queremos cidadania, nós queremos democracia, participação. Mas nós precisamos que as pessoas se engajem no processo. Então elas precisam estar disponíveis. Elas precisam superar seus próprios receios, temores, angústias, falta de destreza manual. As pessoas que lidam com o mouse, por exemplo, pela primeira vez, elas ficam um pouco prejudicadas naquilo que elas não gostam de fazer. Elas não gostam de errar, e muito menos que alguém veja um certo erro ou equívoco. Esses enganos interferem na autoestima, na preservação de uma imagem pública. É muito comum nós encontrarmos pessoas que ainda não dominam sequer as letras do alfabeto num teclado de computador, porque também não as usaram numa máquina de datilografia. Também é preciso aprender a trabalhar a percepção visual. Trabalhamos num computador com uma tela, onde nós temos elementos na vertical, na horizontal, à direita, à esquerda, no centro. São elementos que precisam ser percebidos, nossos olhares precisam estar aguçados para isso, porque os comandos estão ali à nossa disposição. Se nós não nos prepararmos, nós não os utilizamos com todo o requinte que eles possibilitam, a sofisticação e as possibilidades até de caminhos mais curtos. Bem, além disso, é preciso ser criativo. Por que não? Eu tenho um tema, eu tenho um texto, por que eu não posso trabalhá-lo como outros profissionais o fazem? Com características estéticas mais adequadas, que permitam aos leitores desses textos, aos alunos, a toda a comunidade ter acesso. Além do que, pela internet, uma vez que está na rede, já não é mais só seu, professor. Ele é de todo mundo. E você pode, de repente, se surpreender ao criar um blog, que é uma das atividades do curso, uma estratégia de trabalho, você encontrar pessoas que têm afinidade com o que você faz e encontrar soluções que eles lhe propõem por meio dos comentários que são possíveis. Então, o intercâmbio pela rede é fundamental. É muito surpreendente a contribuição que a gente recebe de longe, de pessoas até de outros países. Além mar, não? Além do oceano. E isso não deve intimidar ninguém, muito pelo contrário. Deve ser um desafio. E você não pode ser só consumidor de trabalhos alheios, é muito comum. Na internet nós encontramos uma riqueza de material, de informações, de textos, de exemplos de aulas, de material didático, de imagens, de softwares. Mas foram produzidos por outras pessoas. Por que você não pode ser um produtor? Então você tem que passar da condição de consumidor, embora ativo, para ser um consumidor crítico, mas um produtor, um professor autor. E socializar você também, trazer sua contribuição para outros professores que estão em outros lugares. Para que você possa também oferecer a sua parte. Você vai à rede e encontra em sites de relacionamento, em sites de armazenamento e compartilhamento de informações, uma série de possibilidades. Teorias, princípios, desafios e até modelos, que nós na informática chamamos de templates. Esse vocabulário você também precisa aprender e usar cotidianamente. Mas e você? O que você está contribuindo para os demais? Receber contribuição é ótimo, mas para o desenvolvimento de nosso país, garantir uma educação de qualidade para os nossos cursistas, nossos alunos, é preciso que nós também ofereçamos as nossas contribuições, as nossas ideias, nossos valores, nossas posturas, nossas estratégias, e possamos todos, numa grande comunidade, investirmos em melhoria, uma vida saudável, um meio ambiente bem considerado, sem poluição, nem sonora, nem do ar, nem de outros modos de ambiente, de poluição de todo tipo que nós convivemos hoje. Como podemos buscar soluções? Investindo naquilo que a informática tem de bom, como meio e não como fim. Ela é um ambiente rico de possibilidades. Use-as. O que você está esperando? Aproveite a oportunidade do curso. Quando nós idealizamos esse curso, nós o fizemos com essas condições. Que todos pudessem opinar sobre ele, que ele não fosse um material fechado, e que você pudesse aproveitar todos os aplicativos que estão disponíveis no pacote do Linux Educacional, inclusive jogos e conteúdo do portal Domínio Público, objetos de aprendizagem, que você pudesse, tanto quando você tem acesso à internet, quanto quando você não tem, mas que lute por isso
e que não se desestimule diante daquelas dificuldades iniciais. É tão comum, quando a gente começa a falar, a gente tem dificuldades, quando a gente começa a mexer no controle remoto, a gente tem dificuldades. Qual é o problema? Nenhum. Isso faz parte da vida. Nós aprendemos com os nossos erros, mas aprendemos também com as experiências dos demais. Vamos compartilhar, vamos socializar isso. Esse é um desafio para todas as pessoas, inclusive para nós, professores autores desse material e desse curso. Esperamos receber suas contribuições para uma próxima edição, para que a gente o torne cada vez mais contextualizado à real condição dos brasileiros num país tão grande, tão diverso, mas com tanta riqueza e tantas possibilidades. Obrigada pela oportunidade.